Shalom. Nos ensinamentos do Hafetz Haim, na nossa playlist Uma Lição a Cada Dia, nós aprendemos que para ter uma boa fala, uma boa comunicação, relacionamentos saudáveis e tudo mais, e também angariar aqui méritos para o mundo vindouro, enfim, méritos para a humanidade, para que nós nos melhoremos, nós devemos treinar algumas coisinhas, como por exemplo, não depreciar as pessoas, não prejudicar ninguém, não deixar a vaca lachonará, que é aquela poeirinha que fica quando a gente fica fofocando e tudo mais. Mas são vários âmbitos e várias nuances aqui. Dentro do nosso estudo, nós também aprendemos que é uma obrigação de nós denunciarmos aquilo que for um crime, por exemplo, e de nós alertarmos as pessoas quando nós temos conhecimento de alguma coisa que é perigosa, que é nociva, que a pessoa está na iminência de cometer, de fazer, ou ela já faz, ou ela fez, enfim, ou alguém a está enganando, essas obrigações. Então, dentro do nosso estudo de não fazer lachonará, fazer shimirat lashon, se possível, nós encontramos proibições, mas nós encontramos obrigações, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, de muitas terapias, pseudoterapias, pseudociência, eu sei lá o que pode ser perigosa sim para nós. Então fique aí, você está nos caminhos da Torá comigo, Sharon, e nós vamos adentrar um pouquinho só desse mundo enganoso que ele laça pessoas vulneráveis, e vulneráveis hoje em dia nós sabemos que somos meio que todos nós. Então vamos nos cuidar, vamos dar uma protegida aqui, colocar uma cerca na Torá, porque o intuito aqui é falarmos de Torá, não é? É porque eu não sou uma cientista, e não sou uma física, e não sou uma médica, eu sou uma simples estudante, assim como vocês. Então não perca, o vídeo fica aí depois da vinheta. Aproveita nesse momentinho, olhando para esse painel tão bonito de Yerushalayim na noite, e se inscreve se não for inscrito, curta, ative o sininho, assista até o fim e aí sim comente e compartilhe com seus amigos e familiares, porque vale muito a pena. Nós temos que nos ajudar, não saia daí. Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov e Laila Tov. Dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Pegue sua The Bible, tá? Eu tô com essa aqui, ó, do Rafael Hirsch. Nós não vamos ler comentários, mas eu estou com ela porque as letras são maiores. Pegue a sua The Bible, nós vamos dar uma olhada nela daqui um pouquinho. Primeiro, eu vou deixar aqui alguns avisos. Vocês sabem que tem esse problema, essa coisa, nos olhos e tudo mais, então eu não tenho telão para ler. Eu já tentei fazer aquelas coisas que fica correndo assim, né? Tu coloca a câmera e com o texto ali, não consegui, porque daí não enxergo as letras. Então eu fiz as velhas e boas anotações, que nem no passado. Quem me acompanha aqui sabe que eu fazia muitas anotações. Eu fiz anotações para nós não nos perdermos, para eu não perder aquilo que eu gostaria de falar, para eu não me estender demais, mas para também não ser raso demais. Você viu na thumbnail, ou melhor, no título do vídeo sobre o que nós vamos falar. Então eu vou ler as anotações que eu fiz para nós já irmos devagarzinho entendendo os porquês. Não é, viu, também que nós temos obrigação de denunciar coisas quando são criminosas e também de alertar as pessoas sobre coisas que nós temos o conhecimento que pode ser prejudicial. Então, por que eu resolvi fazer este vídeo? Tudo está anotado, são palavras minhas, são algumas que eu pesquisando sobre o assunto, mas são a grosso modo palavras minhas e os comentários que eu tive. Bom, então por que eu resolvi fazer este vídeo? Porque de repente todo mundo está falando sobre constelação familiar, todo mundo está falando, eu também quis falar? Não. Porque diz respeito à caixinha de perguntas que eu fiz no Instagram. E quem me acompanha no Instagram sabe que eu devo ter uns 300 seguidores só. São muito poucos seguidores.
Então, me surpreendeu e me preocupou muito a caixinha de perguntas que eu coloquei. Se você acha que existe ou que não existe, se você conhece alguma pseudociência, alguma coisa que te pareça uma pseudociência, uma prática terapêutica sem comprovação, enfim, se você acha que existe e se você conhece ou já viveu alguma coisa assim. Eu tive alguns comentários, mas como são poucos os seguidores, eu mais ou menos conheço o perfil de cada um, porque, né, trocamos ideia com a maioria e eles estão sempre ali e tudo mais, eu sei mais ou menos. O que me preocupou foi que de todos os comentários, alguns comentários foram muito parecidos e eles foram assim, eu conhecia tal terapia, a tal terapia. Eu não sei fazer porcentagem aqui, mas 95% dos comentários foi sobre esta terapia, sobre esta prática da tal da constelação familiar. Então eu copiei, me dei aqui o direito de copiar 3 comentários que eu vou ler, nós vamos ler esses comentários. Eu não expus nem os comentários, tá? Eu os retirei do Instagram e também não quero expor a pessoa, né? As pessoas. Já fiz a bênção. Então, esse é um dos motivos, tá? Não é pra ter seguidores, porque é bem fácil. É só ficar bem polêmica, meter o pau, falar isso, falar aquilo, todo mundo quer, todo mundo sai te seguindo e tudo mais. Nós precisamos ir um pouco além de simplesmente querer pessoas aglomerar. Nós sabemos do retorno financeiro, de tudo que nós precisamos, mas antes disso vem a nossa integridade, a nossa obrigação de alertar as pessoas, de nós nos protegermos, de nós ajudarmos os que estão envolvidos, seja de que lado do balcão estão. Então esse foi um dos motivos, não é? E também porque isso chegou na minha família. Essa parte da minha família, eu pensei em comentar um caso aqui, então eu conheço bem, mas eu não vou comentar, eu resolvi que não vou comentar, porque eu não perguntei se podia, e então eu não vou comentar sobre o que aconteceu. Mas eu sei que a constelação familiar chegou na minha família e colocou a mão no bolso também de algumas pessoas ali. Não menos importante do que o porquê que eu estou aqui, isso eu escrevi. É porque eu estou cheia, para não falar de saco cheio, que é tão feio. Mas sinceramente eu estou de saco cheio de 2 coisas aqui, a grosso modo, de 2 coisas. Eu escrevi. Primeiro, todo pseudocientista mesmo, tá? Aquele metido lá, porque eu gosto de ciência, Sharon, mas não quer dizer que eu entenda das coisas. Todo pseudocientista, para corroborar, validar sua prática mentirosa, eu estou falando do psicoterapeuta, do terapeuta charlatão, eu não estou falando das terapias realmente sérias, que ajudam as pessoas, tá? Então, aquelas pessoas, aquele pseudocientista, para validar sua prática mentirosa e perigosa, usar aquela frase infame, tá na Bíblia. Eu não sei que Bíblia é essa, mas vocês viram no título que eu estou falando da Torá. Eu estou falando daquilo que se chama Pentateuco aqui no comum, mas é a Torá, é a Bíblia hebraica no original. Não estou nem falando da vertente cristã que vem com o Novo Testamento, sei lá. Estou falando daquilo que as pessoas costumam chamar de Antigo Testamento, mas que nós que seguimos o judaísmo, não é isso, não existe antigo, ele é único. Tá? Ninguém reformou coisa nenhuma, não se mexe na Torá. Então, e ela é a mais atacada. Ela é atacada, é um Deus vingativo, é um Deus maldoso, é um Deus que não sei o quê. O tempo todo. E isso chegou assim no limite. Quando eu comecei a abrir ali as coisas, todo mundo falando disso, todo mundo falando de constelação, eu tenho os comentários que falam justamente sobre essa prática, e fica colocando a Bíblia no meio, esses psicoterapeutas, tá na Bíblia, eu quero saber onde é que está na Bíblia. Abra sua The Bible aí e me diga onde é que está na Bíblia que você tem que viver na sofrência, que você é um bode expiatório da sua família, que você não tem como sair disso e tudo mais, que é o que eu vi lá e nós vamos falar sobre isso, tá? Então eu deixo claro aqui que eu não estou falando eu estou falando da Bíblia hebraica, estou falando da Torá. Tá? Do original. Segundo,
tá? Que me incomoda, o motivo que me trouxe aqui, é o fato de todo religioso fanático, tudo tá escrito, tá, gente? Eu estou lendo minhas anotações. É todo religioso fanático, tá? E fundamentalista dizer que a ciência explica. Aquele que está com problema com a fé. Ó a magia aqui, ó. Tchum. Aquele que está com problema tem uma fé insegura. Ele tem uma fé insegura, então tudo ele vai dizer assim, a ciência já está encontrando, a ciência já descobriu sobre isso, sobre aquilo, não é? A ciência não sei o quê. Nem Freud explica isso aqui. Nós precisamos separar as coisas. Religião é religião, ciência é ciência. É uma utopia, um sonho, um desejo que todas as coisas se unam, é meu, inclusive. Se você ler aqui, se você escutar aqui a apresentação do canal, vai entender que eu quero sim misturar aqui, eu sei lá. Eu não quero misturar, eu quero conversar, que elas conversem a filosofia, a ciência, a religiosidade e tudo mais. Não é? Mas isso não significa que nós temos que uma ficar dando a muleta para outra e ficar tentando se realmente corroborar e se alicerçar no que a outra disse. A ciência descobriu, a ciência disse que a Bíblia não sei o que, tá? Isso é daquele fanático que é religioso, que esqueceu que Deus não tem religião. Pararam para pensar nisso? Deus não tem religião. Quem tem religião somos nós. Nós temos religião. Então, me incomoda o pseudoterapêutico falar que tudo está na Bíblia, tá? Se firmar ali. E a pessoa é preguiçosa, não vai procurar na Bíblia, nunca leu a Bíblia, nem sabe de coisa nenhuma, acredita e vai. Nós sabemos das falsas verdades, aquela mentira contada milhões de vezes que fica verdade. Aquele marketing muito bem feito que faz você ficar tomando esta água, de repente eu mostro a marca da garrafinha e mostro. Quando você vê, você quer tomar aquela água, você fica com sede e acredita que a decisão foi sua. Eu fiquei o tempo todo mostrando a água aqui, sei lá, Sarandi, Minalba, umas marcas de água que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu fico mostrando, você sai daqui achando, inclusive, que escolheu a marca d'água que queria tomar. Você não escolheu nada, você foi escolhido. E escolhido não por Deus, nesse caso, escolhido por mim, que fiquei enfiando na sua cabeça que aquela ali era a melhor água, tá? Então, que saco. E essa outra coisa que nem Freud explica, desse fanático que explica, é que fica tudo falando que tá lá na ciência. Quando nós vamos para a sala de aula, para a escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, não é? Deixa a faculdade de fora. Nós vamos lá, nós temos matemática, física, português, tem uns lugares que tem até religião, né? Virou matéria. E não sei o que. Você entra no período daquela cadeira, você estuda aquela. Toca o sino, você vai para outra. Você não mistura as coisas. Esse conjunto de conhecimentos, ele vai para sua cabeça. Você vai pegar esse conhecimento com o seu discernimento e tudo mais, aí você vai encaixar ali, colocar na sua vida aquilo que faz sentido. No caso da ciência, mais do que faz sentido. Você precisa comprovar certas coisas, ou melhor, todas as coisas, não é? Quando a fé, nós não precisamos de comprovação, nós precisamos de fé, nós precisamos de uma fé lógica, que só pode ser uma divindade. Então é um tipo de comprovação. Outro tipo de comprovação é aquela da ciência ali. Eu vou ter que botar esse elemento aqui do lado daquele ali, sabe? Nós não misturamos isso na sala. Por que tem que misturar na vida? Por que tem que achar que tudo é física quântica? Por que tem que fazer isso? Todas essas coisas existem, mas nós precisamos respeitar. Respeitar a si mesmo, respeitar a ciência, respeitar a religião, respeitar a escritura, respeitar o próximo. E respeitar a inteligência daqueles que não caem nisso. E respeitar a vulnerabilidade daqueles que caem nisso. Eu estou aqui no teste aqui do bota a mão para clarear e funciona. Bom, continuando nas minhas anotações. Enquanto todo mundo está se matando na internet, eu não estava nem aí, já vou falando. Mas quando a religião, ou melhor, a Torá, é ou atacada por um lado, ou colocada, usada como cúmplice, né, por outro lado, então sim, eu resolvi vir aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, tá? Em duas partes, aqui mesmo no vídeo, tá? Os comentários que me preocuparam, tá? E um pouco sobre essa
psicoterapia, pode me corrigir aí se eu tô tudo errada, porque eu não fui a fundo sobre essa prática. E em segundo lugar, o que realmente está na Torá e o que nós podemos fazer na prática sobre esses assuntos da família. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu pesquisei muito pouco sobre a constelação familiar, que é sobre o que nós vamos falar. Mas eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falo com um psiquiatra, e eu falo com psiquiatras, quando eu falo com um psiquiatra e ele diagnostica, né, uma pessoa, um fato ali, e ele me demonstra conhecer a teoria, não é? Ele conhece a teoria. Quando ele atende o paciente e ele tem esse entendimento ali clínico, a prática clínica, não é repetitiva dos casos, e ele consegue colocar teoria na prática, ok, ele colocou prática ali, ele tem a prática. Mas quando eu passo por qualquer um de vocês, tá? Eu passo por determinadas situações, as quais eu tive que buscar a teoria e também ver na prática, tá? Todos sobre essas coisas, né? Um assunto aqui como esse, né? Como um assunto tão forte, assim, tão importante, psiquiátrico, por exemplo. Quando eu tenho esses dois elementos, a teoria e a prática, e eu vivo isso, aí sim você pode sentar e conversar comigo, psiquiatra. Você tem na sua família alguém com esse diagnóstico que você está falando aqui e teorizando e também conhece a prática? Porque é ok o cientista conhecer a teoria, conhecer a prática, mas você viveu isso dentro da medicina, como eu estou falando aqui. Você viveu? Porque aí aquele que viveu isso ou aquele que vive isso, ele teve que buscar a teoria, ele viveu na prática e ele sentiu no couro. Então eu não fui pesquisar a fundo essas coisas. Eu vi mais ou menos ali a teoria, eu procurei ver na prática o que estavam falando e eu senti no couro, porque isso chegou na minha família. Graças a Deus, ninguém é idólatra lá, saíram todos antes mesmo de entrar propriamente dito, porque eu levantei a bandeira e disse, uau, que é isso? Parem com isso. Sou contra. E não tinha essa balela toda aqui, não tinha essa discussão. Isso foi o ano retrasado, se eu não me engano. Bom, então vamos começar o vídeo de uma vez. Na caixinha de perguntas, como eu disse, eu perguntei se você acha que existe ou conhece alguma pseudociência, né? Eu tive várias respostas, mas eu deixei claro que era uma psicoterapia, que era nesse sentido, tá? E a constelação familiar ganhou, venceu de longe, de goleada. Eu vou ler agora com todo respeito os 3 comentários, exatamente como eles estavam escritos na caixinha de perguntas, e nós não precisamos falar o nome de ninguém, nós não precisamos nada, e nós vamos praticar hoje, porque esse é o nosso trabalho de hoje, o treinamento de nós alertarmos, o treinamento que diz respeito da uma lição a cada dia, de nós alertarmos as pessoas quando nós temos conhecimento que aquilo é danoso. Porque nós entendemos sobre o Lashon Hará que nós precisamos nos envolver ou nos meter no assunto quando nós entendemos, nós percebemos e até nós conseguimos visualizar e provar que o resultado é benéfico. Ou que pelo menos muda o resultado. Eu não posso chegar aqui e ficar falando coisa e não vai mudar o resultado. Então eu acredito, eu espero que isso mude o resultado daquele que pensou que era uma boa saída da constelação, aquele que pensou que era uma ciência séria, sei lá. Mudar o resultado, e nós estamos aqui e nós vamos praticar isso hoje. Eu estou com sede hoje. Primeiro comentário. Primeiro eu vou ler mais um pouquinho o que eu vi sobre isso. Para nós entendermos um pouco, essa prática se utiliza de frases de solução. Me desculpe, tá? Nós vamos ler os comentários depois. Frases de solução, frases de ordem. Aliás, há uma hierarquia aqui, ordem dentro de um sistema. O amor vem depois, tá? Tudo que nos acontece faz parte de um sistema pré-organizado ou que já existia antes de cada um na sua família, né? Antes de cada um nascer. Meio óbvio que as coisas já estavam, né? Existiam coisas,
né? Coisas dos nossos antepassados, o pai e a mãe, as coisas estavam ali meio que você já estabelecidas. Isso é meio óbvio, mas o que a constelação familiar diz é que você está preso nesse sistema. Ela diz isso, tá? Existem livros. Você está preso neste sistema, neste campo, você não sai dali. O que você pode fazer é entender que você é uma representação de algo que aconteceu no passado, mas você não sai disso. Todos estão interligados e essa ligação é de alma, ela é muito, muito profunda. Bom, quando fala das frases de solução, eu já vou dizer. Bom, ninguém está livre desse destino. Ninguém está livre desse destino. Deus colocou a gente aqui com o livre-arbítrio e ninguém está livre do destino. Ninguém pode escolher coisa nenhuma. Você pode escolher dentro daquele campo, daquele sistema, como é que você vai fazer para conviver com aquilo. Não para vencer aquilo, tá? E aqui eu já posso dizer que há um desrespeito com aqueles que acreditam na lei do karma, por exemplo, deturpando o ensinamento. Então, aqueles que estão aqui, por exemplo, não seguem o judaísmo, são de outras religiões, como eu disse, Deus não tem religião, é para todos, porque todos estão sendo enganados com a constelação aí familiar, sei lá, de qualquer religião. Um desrespeito com o karma. Por quê? Porque a palavra karma, que vem sobre ação, né, reação, efeito, uma lei que tudo tem, toda causa toda causa tem uma consequência, não é? Produz um efeito, tudo que a gente faz. No judaísmo nós vamos entender isso como mérito. No nosso trabalho de Lashon Hara nós vamos entender como a bolinha, não é? A bolinha na parede que ricocheteia, você vai ter que, como diz no judaísmo, quebrou, conserta, pediu emprestado, devolve, sujou, limpa. Essas coisas aqui, há um desrespeito, inclusive com esta parte meio budista aí que fala do karma. Não é? Porque aqui eles estão dizendo que você está preso completamente e as pessoas que entendem mal esse ensinamento vão dizer, isso aí é a lei do karma, eu estou ferrado. Não é? Já é um desrespeito. Então, dentre essas frases, você vai ter as que descobrem um vínculo, tá? Aquelas frases, né, de soluções, frases de efeito que descobrem um vínculo do destino e as que desatam esse vínculo. Então, o objetivo é descobrir este vínculo e desatar este vínculo. Nós vamos falar mais adiante sobre quebra de padrões, não sobre desatar o vínculo ali, mas continuar ali naquele meio, representando, aceitando, se acomodando, que se é assim, é porque era para ser, porque sua família fez alguma caquinha no passado. Então eu escrevi, peguei alguns apontamentos para a gente saber de onde veio. O fundador era Bert Hellinger, faleceu há poucos anos atrás, se é que não foi um ano retrasado, não me lembro bem, há pouco tempo. E eu vou aqui utilizar, quero que vocês entendam aqui. Eu vou falar nazi, quando eu quiser falar aquela palavra desgraçada do bigodinho, dos seguidores do bigodinho. E eu vou falar incomodada, quando a pessoa tiver ocorrido com ela aquele tipo de abuso, de violência contra o seu físico e tudo, que nós conhecemos bem, o né? O estu, tá? Será incomodada a palavra que eu vou usar, incomodada e nazi. Então, Bert Hellinger era um ex-padre católico, tá? Nazi, bem nazi. Pesquisem, vocês vão se apavorar. O método, ou métodos, eles podem ser pessoas, tá? Pessoas que vão representar lá o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, pessoas mesmo. Quando você vai lá constelar, né, no consultório, até dói na alma escutar isso. Vai lá para fazer a constelação. Então existem pessoas que como é que eu vou dizer? Vão atuar ali, como num teatro, vão atuar como representando seu pai, sua mãe, papapá. É com isso que você vai lidar. Outro método é um método com bonecos. Esse me dá arrepio, esse me dá calafrios. Como é que pode ser que uma pessoa vai no consultório de alguém,
para falar sobre seus problemas, tentar resolver sua vida, sei lá. E às vezes é um psicólogo, porque muitos psicólogos estão usando essa constelação familiar, chegou até nas empresas, né, lá como fazer a coisa funcionar, ali a empresa fluir, né, dentro dos consultórios de psicologia também. Que tristeza, graças a Deus não são todos, isso está mudando, porque levantaram, aqui acordaram os gansos novamente. Como é que pode ser que uma pessoa em sã consciência, inteligente, com um intelecto bom, não é? Vai no consultório de alguém e fica à vontade com a tal da consteladora ou constelador, colocando bonequinhos na sua frente, representando pessoas que já faleceram ou não, representando ali a sua família, te coloca ali e vai trabalhar. É mais do que idolatria, é meio que macabro isso. É bizarro você botar esses bonequinhos. Sinto muito se você acha que não. Então, como é que pode ser que uma pessoa vai até isso se ela não estiver vulnerável? São pessoas vulneráveis. Não podemos ter nenhum tipo de dúvida. São pessoas vulneráveis. Ah, mas fulano era muito bem de vida, é muito bem de vida, é muito isso, é muito inteiro, e vai lá e faz a constelação. Ele não é inteiro, não. Ele é inteiro por teus olhos que olhou e disse, olha só que bom, ele é um sucesso, tem dinheiro, sei lá o quê. Tem algum furo ali na vida dele que é um furo muito furado. É um vaso muito vazio, ele está vulnerável. Como é que pode ser que você vai ficar vendo bonequinho fazer a representação? E existem outros tipos, aos quais você segura nas mãos da consteladora. Esse não sei se não é o pior, porque eu acho que o pior é o bonequinho. O bonequinho me dá medo. Esse da mão é parecido com aquela moda, gente, perigosa de regressão de vida, onde através de um tipo de hipnose, a pessoa ali, o terapeuta, ou sei lá o que, ele fazia com que você regredisse até ficar até mesmo uma posição física de feto e todos aqueles problemas lá dentro da barriga da mãe. Você sai de uma coisa dessa aí colocando a culpa na mãe. A mãe tem culpa sempre de tudo. Aquela que te gerou, aquela que te sustentou, com até os fios de cabelo seus são os dela, quando está dentro de nós, o filho, quando nós estamos dentro da barriga da mãe. Então você ia lá, não resolve problema nenhum, você vai lá cutucar. Regressão fazia isso, lembram disso? Era moda nos anos 90, 80, sei lá, era moda a regressão. Então essa parte da constelação você segura nas mãos do constelador ali, sei lá o que acontece. Uma coisa é certa que acontece, você acaba achando que você que descobriu aquilo. Você acaba achando que sim, este é o caminho, olha que coisa boa. Que beleza eu poder estar aqui, ter bonequinhos ou pessoas vivas representando a minha família. Aquele perdão que eu não dei, aquele pedido de perdão que eu não fiz, aquele último abraço que eu não dei antes da pessoa morrer, então você vai lá e abraça o que está representando. Percebe a maluquice? Percebe a carência? Percebe como é fácil ser enganado? Enganar as pessoas assim? Quem é que não quer ter aquele último abraço? Quem perdeu um ente querido sabe disso. Aquele dia eu podia ter dado um abraço mais apertado. Agora eu tenho a chance, aqui tem um representante teatral. Que perigo! Bom, então eu estava falando do fundador, e o tipo que acontece. O tipo da sessão. Chega a ser engraçado, né? Se eu der umas risadas aqui, eu não estou desrespeitando nem nada, porque eu já vi que tem consteladores, eu vou falar sobre isso depois, que não são maus, viu? Que não tem má intenção. Aqui todo mundo é meio vítima. Quem eu não vejo ser vítima aqui é esse fundador. A não ser esotericamente falando, aí ele é uma vítima. Bom, os descendentes, tá? São como bodes expiatórios. E é bom lembrar que ninguém se livra desse destino. Fazemos parte de um sistema. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma mulher que foi incomodada pelo pai. Lembram do que significa a palavra incomodada? Incomodada pelo pai na infância, para que a sua vida no futuro seja boa e seus relacionamentos, amorosos sejam bons, ela deve honrar e perdoar esse pai que a incomodou, não é? Porque esse é um sacrifício que a filha faz pelo fato de que, muito provavelmente, a mãe falhou em algum momento com esse pai. Hello! Pior, essa mãe
essa mesma mãe aqui, deve agradecer essa filha. E pior, se a filha não perdoa, ela está fadada à solidão, a nunca ter um casamento decente e tal. E pior, o pai é necessário, ele é importante porque faz parte do sistema. É como um campo, a família está num determinado campo. Você imagina se a pessoa tá adulta ali e os pais se separaram lá no passado, os pais eram separados, divorciados. E aí ela cresce, tudo, vai ter lá o seu casamento, e o casamento acaba sendo uma M lá, é ruim. Ela vai lá, faz constelação familiar, olha para aquele casamento, pronto, o meu casamento não prestou só porque o meu pai e a minha mãe se separaram, estou fadada. Né? Estou fadada aqui, aí o que eu faço? Eu fui na constelação, eu aceito, não é? Eu perdoo todo mundo, eu aceito, não sei nem o que tem que ver com perdão aqui, eu aceito tudo isso, eu continuo nesse casamento, eu faço o impossível para ele ficar de pé, mesmo que esteja sendo um inferno, porque afinal de contas esse faz parte do sistema, eu estou nesse campo familiar e ninguém se livra. Bom, isso tá em todos os âmbitos da vida. A culpa, em todos os âmbitos da vida, a culpa é de alguém, ou seja, de algum antepassado pelo seu fracasso. Então, caso você não dê certo, caso você não tenha dinheiro, caso não sei o que, você fique tranquilo que constelando você não vai solucionar nada, mas vai ter bastante subsídio para justificar a sua acomodação, para justificar a sua preguiça, para justificar seja lá o que for. Bom, outra coisa que eu anotei que eu achei interessante e triste, é que gays estão ferrados, né? Porque eles não têm filhos biológicos, não é? Alguma coisa aconteceu, tá? E eles representam uma espécie de resgate, tá? Alguma coisa aconteceu errado, eles vieram, é como uma doença mesmo. E aí o pseudoterapeuta vai vir e vai dizer que tá na Bíblia que é proibido ser gay. E aí eu vou dizer para você, religioso ou não, seja de que vertente for, mas que segue ali né, a Torá ou outro, seja lá o que for, vou dizer para você que talvez você tenha entendido ali a proibição do homossexualismo de uma maneira um pouco diferente, um pouco errônea, um pouco errada e está passando para os outros. Então eles vão aqui se sustentar que a Bíblia proíbe o homossexualismo. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos quem estuda exegese. Quem estuda lá os porquês das palavrinhas. O que realmente isso queria dizer e o que no Oriente Médio isso queria dizer. Tá? Então aqui está fadado. Ele não pode ter filho, ele vai quebrar o sistema. Não é? E a pessoa, a mulher, né, hétero mesmo, que não tem filhos, por algum motivo, lá, pode ser genético, DNA, sei lá o quê. Não, mas aqui a medicina é burra também. A medicina não sabe de nada, e essa mulher não vai ter filhos, então ela tem mais que morrer. Inclusive, eu tenho conhecimento de atitudes grosseiras desse Bert aqui, Hellinger, o chefão aqui da constelação familiar, com as pessoas, não é? Grosseria mesmo, assim. Se você não pode ter filho, melhor que você morra, então. Saído da boca dele. Por quê? Um católico, né? Pirado, sei lá, maluco, eu não quero desrespeitar as pessoas, mas é muito difícil falar sobre isso e ficar sem o sangue correndo aqui. Então, se você não tem filhos, para que você está vivo? O negócio é o seguinte, a gente veio aqui, você tem que ter filho, tem que procriar, tá na Bíblia, continuando usando ela como cúmplice, como alicerce para as barbaridades, né? Para as barbáries. Porque se você quebrar o sistema, não tem como culpar antepassados. Teu filho já tem antepassado, você não vai ter filho. Você não vai ter filho, então quebrou aqui. Inclusive quebrou o pessoal que pode pagar por essas constelações, porque você quebrou o sistema. O autista é um problema, né? O autista é um problema. Não vou entrar no mérito do autista, porque o autista é tão respeitado, é tão escutado, é tão estudado dentro do judaísmo, tão respeitado mesmo, tão amado, que eu vou me dar o direito aqui, o desfrute de não falar. Mas dentro da constelação aqui, dentro desse entendimento, o autista é um problema. Ele é um problema. Bom, o casal que tem problemas deve insistir em ficar junto, porque representa que os seus pais tiveram problemas.
tá? Tipo assim, como eu expliquei antes, né? Se os pais não deram certo, muito provavelmente você também não vai dar certo. Então você precisa ser perfeito, porque está destinado para se lascar. Né? Resumindo, a culpa é dos seus pais. Resumindo, a culpa é dos seus pais, a culpa é dos seus avós, a culpa é da sua mãe, geralmente é da mãe, a culpa, a mãe é uma pessoa muito culpada, não é? E você vai mudar isso, e agora eu vou ler os 3 comentários. Comentário 1. Fiz constelação por conta de problemas financeiros. Tinham várias pessoas representando membros da minha família. Aqui foi representado por pessoas. Em certo ponto, me vi falando, depois culpando meu avô, que tinha perdido tudo no passado, pelo meu fracasso financeiro. Fracasso de agora, né? A ideia é que eu representava esse fracasso e era por isso que eu não conseguia permanecer com o dinheiro. De repente ela é uma pessoa consumista, foi lá, descobriu lá que o constelador falou para ela que o avô, perguntou sobre o avô, ela disse que o avô era um fracassado, tinha falido, e aí o constelador já disse, olha que você representa, por isso que você não sai do chão, porque você está representando, honrando esse que foi excluído, não é? Bom, como se eu representasse ou viesse para pagar algo de errado que ele fez nas finanças no seu tempo. Me disseram que eu era o representante desse avô por ele ter sido excluído, né, por conta de ter falido a família, e que nossa ligação era de alma. Nunca mais voltei. Esse foi o comentário. Nunca mais voltei. Essa pessoa estava vulnerável, mas não tinha emburrecido. Ai, que bom. Segundo comentário. A consteladora, então é uma mulher, não é? A consteladora colocou vários bonecos na mesa à minha frente. Conforme ela perguntava, meio que anestesiado, eu dava para cada boneco uma posição. Aqui foi ele que deu a posição. Eu não sei porque eu nunca fiz, então eu não sei como é que é. Pai, mãe, avô, avó. Não me pediu para posicionar bonecos representando meus filhos. Não tem filhos, né? Não precisa representar os filhos, porque nós vamos botar a culpa nos que vieram antes de nós. Para que botar filhos ali, não é mesmo? Para quê? Que posição está teu filho? Teu filho não é nada. Para constelação familiar e a hierarquia é que o filho é só um produto. Tá? E quando você é o filho, você é o bode expiatório que vai estar ali para botar a culpa nos que vieram antes. Isso é a grosso modo, isso é rude, mas isso é o que eu vi. Nos comentários, no que eu estudei, no que as pessoas falaram, eu vou indicar para vocês aqui umas 3, 4 pessoas aqui no final do vídeo que falaram e falam pontualmente sobre isso. Bom, não quis botar sobre os filhos. Ela os arrumou de forma hierárquica, deixando minha esposa de frente para mim. O bonequinho na frente da pessoa. No começo, parecia tudo fazer sentido. As induções me levaram a crer, veja, as induções é coisa da pessoa que comentou, me levaram a crer que sim, eu estava tendo a oportunidade de acertar e perdoar coisas que eu nem sei se estavam erradas. Mas, com o decorrer da constelação, eu quis que meus filhos fossem representados. E a consteladora disse não, porque não faz sentido, vocês entendem? Eles vão ficar arrumando problemas, e os problemas estão no passado. O filho é uma bênção de Deus, que vem depois. Nós é que temos que acertar as coisas agora. Nós é que temos que plantar a tamareira para eles escolherem a tâmara. Então por que eles vão botar a culpa nos filhos? Como? Não dá para botar a culpa nos filhos. A culpa nos filhos a gente coloca em outro âmbito da história, né? Quando vai discutir com o marido, né? Outra coisa horrorosa, outra falácia. Bom, ela disse que não. E que os filhos são o produto e a representação futura do que nós estávamos falando, né? Do que ele e a consteladora estavam falando ali. Vi que era um grande engodo.
Esse é o comentário. Um comentário masculino, não é? Terceiro e último comentário. Faço constelação há anos. Aprendi... se segurem na cadeira aí. Aprendi que a física quântica não só pode descobrir como resolver os maiores problemas existenciais da humanidade. Resolvi meus problemas dentro do campo, aprendi a colocar cada um da minha família no seu lugar, os perdoando, mas não permitindo que continuem atrapalhando minha vida. Como a maldição familiar que está em Êxodo na Bíblia. Amo constelação familiar. Lá vou eu com a mão de novo. Perceberam que eu fui bem eclética? Aqui é um comentário a favor. Virando a página, vamos voltar aqui só pra gente dar uma risada. Sinto muito para dar uma risada com respeito, não é dar uma risada de nós mesmos, não é da pessoa, porque depois ainda eu conversei com ela e ela já não pensa mais assim. É o seguinte, é que a física quântica não só pode descobrir como resolver os maiores problemas existenciais. Não fica estranho? Não é estranho isso? A física quântica, que é no subatômico ali, né? Estudando as subpartículas ali, o pequenininho do pequenininho falar que resolve os maiores problemas, ficou bem antagônico, né? Isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Desculpe, Senhor, porque a gente não deve nem nesses momentos falar o nome, né, de Deus ou chamar por Deus, mas é difícil. É difícil. Eu treinei vir aqui, eu ensaiei para que eu não fosse nem lachonarenta, nem zombeteira, porque nós estudamos isso no dia 132, para que eu fosse respeitosa e tal, até porque tive dentro da minha família e fiquei cheio de compaixão e um pouco triste por conta das coisas que aconteceram, mas é muito difícil. É muito difícil. Pegue, então, a sua The Bible. Pegue lá em Shemot, Êxodo, né? Em Shemot, 25, porque ela colocou aqui, ó. Onde é que tá? Está na Bíblia, em Êxodo 25. Foi a pessoa que deu, tá? Então, nós vamos ler. Como nós sabemos que versículos nós não devemos ler ele unicamente, mas devemos ler o que vem antes, pelo menos... Para dar o contexto, nós vamos ler desde o 4. Então, Shemot, que é Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que cobro a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me odeiam, e faço misericórdia até 2000 gerações, aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. Ela se utilizou disso para falar que isto aqui é uma maldição familiar, a mesma conversada, esclarecida, aparentemente não solucionada, mas enfim, ali uma salada de fruta, que é falada na constelação familiar. Então, uma maldição familiar precisa do quê? De uma constelação familiar. O Rafael Hirsch traz comentários, essa é uma Torá comentada. Eu não vou ler os comentários porque não é esse o nosso foco, mas nós vamos entender aqui com o 25 que ela está falando aqui, ó. Quando você começa no 4, não te prostrarás diante deles, de deuses e os servirás. Não se prostrarás e ponto. Você está ali com um bonequinho na frente, com o pessoal representando, com a sua sorte lançada num campo que está fechado, sistemático, organizado, onde você está ferrado se você não perdoar todo mundo, inclusive aquele que te incomodou no passado. Que você deve agradecer as coisas ruins o tempo todo, misturando, deturpando o ensinamento de que nós devemos agradecer as coisas que não são boas, que nos acontecem. Isto é bíblico, para que nós entendamos que isso é como se fosse uma oportunidade de nós mudarmos, de nós saber como é que você pode agradecer o tempo todo Deus pelas bênçãos, mas quando vem uma coisa ruim você põe a culpa nele ou das costas. É nesse sentido que a Bíblia fala. E aqui nessa maldição, como eu disse, eu não vou ler aqui o comentário do Rafael Hirsch, mas aqui ele fala aos que me amarem
Isto aqui parece bem literal, mas é bem esotérico. Não está falando assim, a sua família que errar está amaldiçoada por gerações e gerações para os seus filhos. Não é nesse sentido. É naquele sentido mais assim, eu vou trazer uma coisa bem simples, sabe? Pai rico, pai rico, filho nobre, neto pobre. É quando esse tipo de jargão simplório. É pra gente entender que se você não passar os ensinamentos para outra geração, ela vai errar. É para você saber que se você jogar tudo fora hoje aqui vai ser difícil de reconstruir, mas aqui ele fala de amor, de amar a divindade, de temer a divindade, de respeitar a própria escritura. É outro contexto, é outra história, é isso que está na Bíblia. E veja bem que ela esqueceu de mencionar que e faço misericórdia até 2000 gerações. Ela só colocou os números, mas não escreveu. Até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus mandamentos. É como um estatuto de disciplina e de ordem para o bem. Você já viu alguma coisa na Bíblia que se você fizer Bíblia Torá, original, tá? No original, alguma coisa que tá lá que te prejudique? Se você fizer tal coisa que está escrito lá na Torá, naquele mandamento tal, naquele preceito tal, isso vai te fazer mal. Já leu alguma coisa que faça mal? Que faça mal para o próximo? Que deprecie, prejudique ou mantenha alguém de refém e escravo? Porque é o que está mostrando aqui. Logo, Êxodo, onde nós aprendemos que ali nós estamos aprendendo a sair do nosso Egito particular. Eu vou continuar lendo aqui porque eu me empolgo. Bom, vamos entender o que os cabalistas ou esotéricos dizem sobre isso. São alguns, não são muitos, são modernos. Pesquise, busque. O que eles dizem sobre isso? E como resolver na prática essas questões que parecem maldições, não é? E quebrar padrões nocivos sem culpar ou escravizar ninguém dentro de um sistema ou campo nenhum. Quando a gente lê Shemot, não é? Que é a saída do povo hebreu do Egito, nós estudamos a Parashá, você que estuda aqui comigo, temos a playlist das Parashiotas, porções semanais, nós estudamos a parte filosófica, parte alegórica, a parte esotérica, não é? Então, todos esse pardês, como a gente chama, todos esses âmbitos, eles dizem respeito à criatura. A criatura, seu relacionamento com o próximo, a criatura, seu relacionamento com o Deus, o que fazer com as coisas, o livre-arbítrio que nos foi dado. Nós sabemos que na história bíblica, o povo sai do Egito, são todos os egípcios, estão lá misturados ali, os hebreus, né? A família de José, você veja a família de José, olha só, tem problema aí. E tudo mais, família de Yosef, né? Filho de Jacob, um dos patriarcas. E aí nós viemos vindo os descendentes, até chegarmos ali por outra família, vem Moshe por ali, não é? Ele vira o príncipe do Egito, nós sabemos essas coisas. Enfim, Moshe Rabbeinu, Moisés, vai retirar o povo, desculpe o barulho aí das buzinas, vai retirar o povo do Egito, vai libertar o povo. Nós sabemos que no deserto, nós sabemos que até mesmo ali na saída, antes de chegar no deserto, o povo reclamou da comida, não é que não tinha, o povo reclamou do maná quando recebeu do céu. Sabe quando a gente fala, dinheiro não cai do céu, mas eles tinham comida caindo do céu, reclamaram, porque eles estavam acostumados, aí nós falamos que eles estavam acostumados, no que se eles eram escravos, eles estavam acostumados com aquilo que tá ruim, mas tá bom. Eu trabalho feito um cavalo, mas eu tenho o feno no fim do dia, não é? Então nós vemos isso, aí a pessoa toca justamente nisso, dá de exemplo Êxodo, dá de exemplo Shemot, sobre que a maldição tá lá, sendo que é lá justamente que nós trabalhamos o fato de sair do Egito e de tirar o Egito de dentro de nós, de arremangarmos as mangas e irmos para a frente e trabalharmos e evoluirmos. E ela usa justamente isso. Vocês vejam, eu vou fazer isso várias vezes, vocês vejam
Percebe o perigo que é um negócio desse? Bom, minhas anotações. Sabe, quando a gente vê as coisas se repetindo na nossa família e até nos relacionamentos? Então agora nós vamos entrar na parte prática, o que é que nós podemos fazer e como é que nós vamos entender se isso é uma maldição ou não. Sabe quando você vê coisas repetidas na sua família? Quando você vê que os seus relacionamentos, eles se repetem, você não é um judeu, uma judia que namora com um e casa com aquele. Você namorou uma pessoa, conheceu uma pessoa e tudo deu errado. De repente conheceu outra e viu que as mesmas coisas daquela outra, você repetiu os problemas. Você se casou e de repente se separou porque o seu casamento estava uma porcaria e de repente você é atraída para outro relacionamento muito semelhante àquele de antes. Pronto, é por causa que a sua família... Essas tendências de nós repetirmos, elas são muito mais pelo costume que nós vivenciamos dentro de casa, por aquilo que gera tendência em nós, o que nós vimos, o que nós ouvimos dentro de uma família. Como nós fomos ensinados, como nós fomos educados, o exemplo que nos deram. Então, nós repetirmos essas tendências, nós fracassarmos como os nossos pais, nós vencermos como os nossos pais, mediante aquilo que a gente repete, não diz respeito à nossa educação, diz respeito a coisas comuns, de convívio mesmo. Quando você convive muito com uma pessoa, você se parece com ela. Isso são tendências, e elas existem realmente. Quando ele fala de campo na constelação, existe um campo familiar, energético, aquela família, existe até o cheiro daquela família, existe ali um sistema hierárquico, mas isso não é o Egito, isso não pode ser o Egito que nos escraviza. Nós temos que quebrar padrões. Então, quando você vê repetição, você está repetindo relacionamentos. Você vai começar um relacionamento novo. Eu estou usando relacionamento porque é onde mais acontece. Relacionamento e dinheiro. Ou você vai lá e investe naquela empresa, não é? E dá tudo errado. Você tem a chance, quando você se reergue, de investir novamente, você vai lá em outra e investe exatamente do mesmo jeito. Aonde que a sua família é culpada disso? Você não quebrou padrões, você precisa verificar isso. Então nós vamos trazer tendência, sim, vamos. Nós vamos trazer hereditariamente de alma, não é? O nosso convívio, o nosso ensinamento, sim, nós vamos. E nós vamos aprender a quebrar padrões, nós não somos escravos. Pelo menos nós não deveríamos ser. Bom, nem sempre, minhas anotações. Isso é uma herança, mas um costume, uma tendência, algo aprendido, visto, ouvido dentro de casa, tá? Então, não que não haja um elo espiritual, claro que há, né, gente? Nem uma repetição hereditária física, essa tem, nós sabemos da fita do DNA, nós sabemos do DNA. Tudo existe, tá? Tanto o que é hereditário fisicamente, quanto este elo espiritual, tá? Tudo existe, mas não há de forma alguma uma prisão imposta por um sistema qualquer. Existe a lei do retorno, chame você de karma, como quiser, existe. Causa e consequência, existe. Lei do retorno existe. E fisicamente existe. Então você vai ver lá que, por exemplo, se eu tenho os olhos azuis, a medicina vai dizer, tá? Não é a religião que vai dizer, não é a constelação que vai dizer, não é o sistema de campo fechado. Ainda bem que não usaram o termo campo unificado, é campo de sistema fechado. A medicina vai explicar que este gene, que este, sei lá qual é o nome, mas que este fato, o fato do olho ser azul, ele geralmente ou quase sempre diz respeito à cor dos olhos dos avós. Então, às vezes você tem a mãe com o olho castanho escuro, o pai com o olho castanho escuro, todos os irmãos com o olho castanho escuro e você nasce lá de olho verde ou de olho azul, só você. Pronto, é adotado? Não. Aí você vai olhar os seus avós, eles têm o olho claro. Entendem? Isso é medicina. Isso não é luzinha, isso não é religião. Tá? Tudo bem.
Bom, mas existe algo, assim como, por exemplo, as varizes, né? Quando você vai ver isso, que é uma coisa que é um pepino, isso é bem hereditário, nós não temos muito o que fazer, nós só precisamos ir lá e operar, fazer uma esclerose e tudo mais. Mas existe algo que nos foi concedido por Deus, que é decisivo, e esse é o livre-arbítrio. Um momento. Dentro das minhas anotações, eu fiz aqui alguns passos que a gente pode tomar para sair disso, para quebrar esses padrões, para não cair no consultório de falácia. Então, a importância de identificar as repetições, as tendências, olhando para aquilo que você não gosta ou não gostava na sua família. Nós vamos ter uns pequenos problemitas aqui agora, assim, de barulhos. Eu peço perdão, porque os vídeos não são editados e tem gente que não respeita e fica fazendo confusão em volta. Bom, falar da necessidade de quebrar paradigmas de uma família, que é um local que já existia antes de você, entende? Aquela família já existia antes de você, e nós precisamos honrar, perdoar algumas coisas, não crimes. Olhar, honrar e dizer assim, olha, foi muito bom, pai e mãe, o que vocês fizeram, é muito bom tê-los como pai e mãe, eu os honro, mas daqui para adiante a maneira vai ser a minha, a maneira de educar os meus filhos, a maneira de fazer as minhas coisas, ela é diferente da de vocês. Por quê? Porque você precisa quebrar padrões. Bom, aí nas anotações eu coloquei, os pais passaram pelos avós, os avós passaram pelos bisavós, e esse campo espiritual é o lugar onde essas psicociências vão te escravizar, vão te formatar, te identificar o que era para te ensinar a mudar. Elas vão utilizar armas do tipo muito sutis, como a religião, a ciência ou as falsas verdades. As falsas verdades são muito conhecidas, é aquela que nós falamos antes, quanto mais você repete uma mentira, ela parece que é uma verdade e você termina a história ali achando que você mesmo é que escolheu aquilo. Então, como é que nós fazemos? Nós identificamos aquilo que nós não gostamos, aquilo que não serve para nós. Por exemplo, o povo da minha geração, da minha idade, apanhava, né? Tomava umas chineladas e também talvez de cinta, uns tapas e tudo mais. O que é que você pode fazer para melhorar isso? Bom, se você apanhava, o que é que você faz com seu filho? Não bata nele. Converse com ele nas mesmas situações as quais você apanhava no popô e não gostava. Entende? Quebrou padrões aqui. E não é no pensamento, é na ação. Temos que quebrar os padrões na ação. Bom, aí, continuando nas minhas anotações, o que fazer para não repetir os mesmos erros e padrões? Meio que a gente já está entendendo, né? Primeiro, identificar isso, né? Você tem que identificar aqueles padrões, tem que identificar que aquilo ali não te serve, não é? Se você percebe que você está repetindo coisas que te incomodavam, que faziam mal, que eram nocivas para você, é você que tem que identificar isso, tá? Procurar não repetir as coisas, mas com outros personagens, né? Por exemplo, vício, submissão. O que é aqui com outros personagens? Não seja você. Esses bonequinhos aí que eles botam lá, esses outros aí. Não seja você a representação de algo que deu errado. Não seja você aquelas submissões que existiam no passado nas mulheres, por exemplo. Aqueles vícios. Então, seu pai fuma ou é alcoólatra. Tente ver por ali, identifique e procure não repetir. Perceba, porque se você já identificou, você vai entender. Isso é meu mesmo? Ou estou repetindo padrões que não deram certo? Tá? Terceiro aqui, ó, não colocar a culpa nem no outro, nem na família, nem em você. Isso não significa ignorar o mal que alguém te fez, tá? Seja pai, seja mãe, seja quem for. Quer dizer, você vai honrar, você vai perdoar. Nós sabemos que no dia do Yom Kippur nós pedimos perdão à pessoa, temos a chance de pedir 3 vezes, ela precisa perdoar pelo menos na terceira, e pedimos perdão para Deus. Existe ali uma tchuvá, um retorno, um arrependimento genuíno para receber este perdão simbólico.
quando existe crime envolvido, como esses pais que incomodam os filhos e tal, nós não podemos ser cúmplices de crimes. Nós podemos perdoar? Sim, porque só pode sentir pena de pessoas assim, porque esotericamente vão pagar muito caro. Mas nós perdoamos e continuamos a conviver, é isso que a constelação diz. Você continua convivendo, ele faz parte disso, é muito importante que fique por ali mesmo. Não, você some. Nós saímos de perto, nós não convivemos coisas que são tóxicas demais para nós, ou como essas, criminosas. Tá perdoado, tá, mas nunca mais quero te ver na minha vida. E te honro, honro, mas não conto para ninguém então, porque isso é um horror. Quarto, vai ter aquelas edições de cachorro latindo, né? A Kabbalah ensina que esse lugar que te dói, e te dói de novo, é um alerta para você olhar para isso. Temos que dar um basta. Se nós acharmos que isso é uma maldição, se nós acharmos que isso é uma maldição, estamos ferrados. Eu escrevi isso. Para que viver? Mas se nós vermos isso como um castigo, tá? Não é um castigo. Não vermos isso como um castigo, mas simplesmente um lugar que está doente e não foi tratado, nós tratamos, curamos e até quebramos esses padrões com um basta. Sabe aquela coisa que você cura ou ela volta? Eu tô com uma dorzinha aqui nas costas, não sei porquê, tô com uma dorzinha nas costas, vou passar um cataflã, passou o cataflã. Fazendo propaganda aqui. Aí dá uma dorzinha nas costas no outro dia de novo. Aí de novo. Você paliativamente passa um remedinho, toma um analgésico, faz uma coisinha, não procura o profissional. Você não olha para aquele lugar. Então essa dor, por certo, vai aparecer lá no braço. Aí a gente não entende por quê, mas o que tem que ver então isso? Que conexão é essa? O corpo nos avisa. Nós somos uma coisa totalmente interligada aqui, tudo é junto. Ele nos avisa, olha para isso. Não é? Você é mulher, faça a mamografia. Você homem, faça um exame de próstata. Façam essas coisas. Não é? Está te doendo um lugar? Opa, um alerta. Está doendo, se eu não olhar para esse lugar, ele vai aparecer em outro, para quem sabe, eu olho para outro, ele vai ficar chamando a atenção. O nosso corpo é inteligente, a natureza é inteligente. Então aquilo que nós não tratamos, aquilo que nós não temos possibilidade de curar, aquilo que nós não tratamos e não curamos, volta em algum âmbito. Às vezes é até mesmo psicológico, né? Depressões e coisas assim. Então, em vez de pensar em maldição ou castigo, esse é o momento de sermos, quem sabe, nós, aquele que vai quebrar esses padrões. Não é? Porque sabe que às vezes você tem vários irmãos lá numa família e todo mundo repete as coisas do pai e da mãe. Todo mundo repete. Aquilo parece que não tem saída, não é? Como diz ali na constelação, não tem saída. Você está fadado. De repente, você é essa pessoa. De repente, eu somos aquela pessoa que vai quebrar esses padrões. Bom, na prática, basicamente, é isso, né? É isso, por dentro, né? Por dentro, nós precisamos sair, enfim, desse negócio de achar que tudo é espiritual, por exemplo, tá? É uma maneira de não entrarmos nessas terapias furadas, pseudoterapias. Tudo é espiritual. Aí eu tô lá com um problema sério, um câncer, sei lá, eu vou lá e rezo. E vai passar. Então, fanatismo demais não é fé lógica. Não é? Deus colocou os médicos aqui na Terra como mensageiros mesmo e os ensinou de alguma maneira, levando para a faculdade e tudo mais, para nós procurarmos. Então, fanatismo demais é fé cega. Não é lógica espiritualizar tudo que é coisa e dizer que isto, porque é espiritual e invisível, é quântico, é física quântica, é burrice, é desrespeitar a ciência. Talvez um dia todas essas áreas do conhecimento se conversem e eu desejo muito que isso aconteça, mas não será com invenções, não será com mentiras,
Não será com aprisionando você dentro de um campo específico, não sei do que. Campo de sistema de constelação familiar fadada ao seu destino horroroso, não é campo unificado. Só o que faltava é a constelação familiar daqui a um tempo vir a associar ou comparar aí os problemas que estão acontecendo com a experiência lá, o experimento da fenda dupla. Daí eu rasgo meu diploma de nada. Aí eu não sei o que eu faço. Quando eu misturar aqui, eu não entender, a partícula ela está se comportando como onda ou como partícula? Como é que pode ser? Olha só, é a constelação familiar, alguém ali precisa se comportar dessa maneira. E você é um bode expiatório disso, você representa isso, você não tem como sair disso. Você pode melhorar e ficar por ali, mas você precisa honrar e entender que se está assim é por conta dos outros. Facinho, eu tiro totalmente a responsabilidade de mim, não é? E coloco no outro. É como aquele perdão não genuíno. Eu peço perdão não genuíno só para ser perdoado, para ganhar o mundo vindouro e tudo mais. Ou pior, eu faço uma coisa errada e digo, ai, me perdoe. Amanhã eu repito de novo. E eu fico justificando essas coisas erradas, porque afinal de contas eu pedi perdão. Quem é você para não me perdoar? Então vem a constelação familiar com este maluco, deste Bert não sei o que, e diz que sim, você tem que perdoar aquele que te O desavisado pensa que eu estou sendo cruel, não quero perdoar as pessoas, né? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, mesmo que algo seja aparentemente espiritual, eu vou na terapia séria, tá? Vou no terapeuta, uma terapia séria, ou sei lá, tá? E pronto, tá resolvido. Não. Você vai na terapia, você vai no médico, você abre a Torá, gente. Você abre a Torá. Eu estudo a Torá há muitos anos e eu não vi até hoje, mesmo repetindo, alguma coisa que de alguma maneira ou outra não esteja ali. Então, quando a gente fala da constelação familiar e a gente pensa, mas se tudo está ali, onde está a constelação familiar? Está ali na Torá a solução para você sair disso, dessa ideia maluca. E eu falo com o maior respeito porque eu vi realmente consteladores de boa índole, achando que realmente estavam resolvendo, ou levantando, ou solucionando, ou agindo em cima daquele constelado. Precisamos assumir as rédeas e não achar culpados. Bom, tá na hora, né, de assumir as rédeas, a responsabilidade é sua. Por isso eu estou aqui. Se eu sei que isso não estava na Bíblia, se eu sei que a ciência não explica essa porcaria toda aí, se eu sei sobre isso, eu tenho responsabilidade de dizer para vocês, de alertá-los, e é o que eu quero que façam comigo, quando eu estiver na iminência de fazer uma grande caquinha e você tiver conhecimento disso. Bom, eu deixei aqui nas anotações para falar sobre gerar tendências boas, como por exemplo quando você vai na academia, você não quer ir, mas aí você levanta, vai cedinho, aquele dia você foi. Você acaba indo no outro dia você gera tendência e isso faz parte de você. É como você combater com um antídoto, né? O antídoto dessa coisa que está se repetindo, que parece ser uma maldição, você vai lá e rebate isso quebrando padrões, gerando coisas boas, né? O contrário daquilo que você está ali vivendo, né? Bom, então você também não deve colocar a culpa nos que vieram antes, né? Porque isso é dizer que tem jeito, as maldições vão se perpetuar sobre as gerações, se você colocar a culpa, não é? E não é isso que a Torá está dizendo, principalmente em Êxodo. Bom, essa hora pode ser que você precise de terapia, mas qual seria essa hora que você está vendo que tudo parece repetido, que tudo parece dar errado, que tudo parece que você já viu acontecer e você está repetindo
o filme. Talvez a hora de você procurar terapia seja essa que você acha que a sua vida é uma maldição. Mas, que terapia é essa? Será que você não pode procurar uma terapia dentro da Torá? Eu vou contar uma história aqui. Uma história que vocês conhecem porque são estudantes. Existem dois povos dentro da Torá que Deus deixou claro, tá? Dois únicos povos, Deus deixou claro que o povo hebreu não poderia combater, não poderia guerrear, que era o povo, os amonitas e os moabitas, o povo de Moabe e o povo de Amon. Nós sabemos que os moabitas são o povo de onde veio Ruth. Lembram de Ruth, a bisavó do rei Davi? Ela era moabita ou moavita, não é? E se converteu ao judaísmo, se converteu ao Deus de Abraão, na verdade, não é? Então, nós sabemos que ela era quem? A bisavó do rei Davi, como eu disse. Então, que maldição pode haver ali? Como assim? Aí ele disse contra esse povo, esses dois povos, de jeito nenhum vocês podem guerrear. Nós vemos na nossa vida muitas coisas que a gente queria resolver ontem, que a gente queria que fosse rápido e que nesse ontem e tão rápido a gente tivesse alguém que resolvesse por nós. O mundo de hoje, a tecnologia, esse monte de informações, esse negócio de misturar a física quântica com não sei o que, todas essas coisas nos fizeram abrir, assim, eu diria que alguns canais, algumas vontades de ir em busca do conhecimento. Isso não é ruim, isso é bom. Nós devemos buscar o conhecimento de todas as áreas. Sabe aquela pessoa que chega na mecânica e não faz ideia do que o mecânico está falando? E se o mecânico não tiver uma boa índole, ele arranca todos os pedaços do teu carro, tu nem sabe o que aconteceu? Ele vai dizer que o problema é na rebimboca da parafuseta, não sei do que, do platinado, e você não entendeu, e você não sabe do que é. Você precisa conhecer um pouquinho do carro, você precisa conhecer um pouquinho da psique humana, você precisa conhecer um pouquinho das ciências mesmo, das naturais, você precisa conhecer das psicologias, você precisa tudo isso. Então, por que dentre todos esses conhecimentos que nós estamos buscando o tempo todo, nós não podemos buscar na Torá, na Escritura Sagrada, em vez de ficar perdendo tempo em ficar discutindo com pessoas sobre se ela é verdadeira, se ela não é verdadeira, se foi Deus, se não foi Deus, quem é Deus, quem deixa de ser. Quando nós paramos e ficamos perdendo nosso tempo discutindo com pessoas sobre isso, são momentos muito importantes, são momentos únicos que nós poderíamos estar estudando. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês também sobre os consteladores, porque que não é com desrespeito, não é com polêmica nem nada que eu vim aqui. Eu realmente fiquei de saco cheio de ouvir dizer que tudo está na Bíblia, ou dizer que a ciência explica. Então, você constelador que estudou, que gastou para isso, que está fazendo que está tratando pessoas, pare um pouquinho, pense, reveja, reviva as suas coisas, o que te levou a buscar isso, era legal no começo, parecia ser bom, dê uma olhadinha para como é feita, como é a técnica, dê uma olhada para essas fases de solução, dê uma olhada o que é que o ser humano está tendo que fazer ali para que isso funcione ou não, abdicar da sua integridade, aceitar coisas que para nós na verdade são crime. Pare e pense até que ponto você está envolvido nisso. Você está tão precisando, tão vulnerável, e lembre que só os vulneráveis vão cair nessa falácia. Eu quero lembrar de vocês aqui uma coisa eu me enrolei um pouco no fim. Uma coisa muito importante que eu já falei no canal e eu vou repetir, eu espero que vocês guardem para a sua vida. Nós realmente não escolhemos estar aqui. Se nós escolhemos, não é? Como dizem algumas doutrinas, que inclusive nós escolhemos o pai, a mãe, a família que nascemos e tudo mais. Se é que isso aconteceu, nós não lembramos, né? Talvez seja o peteleco do anjo, nós não lembramos. Se nós não lembramos, nós não temos a responsabilidade de ficar sofrendo por aquilo, nós temos que quebrar padrões.
Então, quando você para e pensa que você não lembra e não escolheu estar aqui, imagine a vida como uma redação, não é? Nós podemos fazer um rascunho, não é? Mas talvez não haja tempo, né? Quando você está fazendo uma redação para o vestibular, por exemplo, faz o rascunho, leva muito tempo, pronto, perdeu o tempo, já era. Então, nós procuramos não fazer rascunhos dessa redação que é a nossa vida, porque ela tem uma introdução, sim. Ela é uma redação com introdução, e essa introdução é a nossa família, nossos antepassados, talvez até as vidas que a gente tenha vivido. Mas ela vai ter um espaço vazio, não é? Entre uma coisa e outra. Que outra? As conclusões. Quantas conclusões? Às vezes duas, às vezes três, não sabemos. Quem faz o desenvolvimento dessa redação somos nós. Não é mesmo? Então, a introdução está ali, nós desenvolvemos, é o nosso desenvolvimento, é a nossa atuação na vida que vai dizer respeito à conclusão que vai ter essa redação. Se tudo der para ruim, o nosso desenvolvimento é responsável por isso. Se tudo for bom, o nosso desenvolvimento é responsável por isso. Então, eu quero deixar aqui, por último, alguns lugares onde você pode dar uma olhada e ver que realmente eu não estou só falando disso e que tá uma loucura. Os canais que eu posso indicar aqui é o Inteligência Limitada, vocês já viram, a Bibi Bailas, do Daniel Gontijo, Rafael Kraiche. Foi a parte midiática que eu vi, né, a parte, enfim, que eu assisti. E os livros, obviamente eu não vou comprar nenhum, baixei alguma coisa em PDF para dar uma estudada. Um tem uma capa azul, outro tem uma capa amarela, deste Bert Hellinger. Eu vou apagar, inclusive, do computador. E eu quero que vocês acreditem que nós não precisamos disso. Nós precisamos da ciência, nós precisamos sim de Deus, mas nós não precisamos de charlatães para piorarem a nossa situação. Se você está vulnerável, abra a Torá. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Me desculpe pelos barulhos. E coloque aqui embaixo se você já viveu algo parecido. Coloque aqui, comente comigo de onde você fala e se você já fez constelação. Deixe a sua sugestão, deixe o seu depoimento, deixe um oi para mim, deixe o que você quiser. Mas não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder as notificações. Um grande beijo, nós precisamos só de Deus. E nós precisamos da ciência também, mas a ciência é fruto de Deus, não é mesmo? Tchau, tchau.